Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar o processo de criação de subrrotinas e módulos, processo que é muito comum na programação em Python. As subrrotinas são partes do nosso código que podem ser invocadas por outras dentro das nossas rotinas. Lembra que no primeiro vídeo eu expliquei que no Python a gente vai criar, na verdade, scripts, que são roteiros que o interpretador vai ler e executar. As subrrotinas, como o próprio nome já diz, são pequenas partes, subdivisões desse roteiro que a gente pode estar utilizando e podem ser invocadas várias vezes. A analogia que a gente pode fazer ao C++ são as funções, que a gente aprendeu também na primeira parte do nosso curso. Para que a gente possa definir uma subrrotina, nós utilizamos a palavra-chave def. Então, a gente define a subrrotina utilizando a palavra-chave, entre parênteses, os argumentos da subrrotina, a gente utiliza dois pontos. Aqui, pessoal, uma boa prática de programação é incluir a documentação da subrrotina, utilizando aqui três aspas duplas, acima e abaixo da documentação. Eu vou explicar para vocês como fazer adequadamente. E a gente coloca as expressões, que a gente vai, obviamente, estar trabalhando com esses argumentos. Então, definição, os argumentos, as expressões e aqui o return, um valor, se a gente quiser retornar algo dessa subrrotina, algo que é opcional. Veja como aqui que, como as outras coisas em Python, variável, etc., você não tem tipagem definida. Então, as subrrotinas elas são feitas para trabalhar com qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de dado. Tá legal? É sempre importante a gente tomar muito cuidado com a indentação para que o nosso código ele seja executado corretamente. Em Python, como eu já expliquei no vídeo anterior, utiliza-se o conceito de passagem por atribuição ou por referência de objeto. Dessa maneira, pessoal, assim como lá em C++ a gente tinha passagem por valor e passagem por referência, aqui no Python a gente tem que se atentar a que tipo de objeto que a gente está passando para a subrrotina. Quando o objeto passado como argumento é mutável, pessoal, então, caso a gente modifique esse argumento dentro da subrrotina, esse objeto também será modificado na variável do método que invocou. Então, por exemplo, se eu estou no método main, passo uma variável, um objeto mutável para a minha subrrotina, e lá dentro eu opero esse objeto, lá no nosso main, nós vamos também conseguir visualizar essas alterações. No entanto, caso o objeto seja imutável, aí vai se dar o processo como se fosse uma passagem por valor. Então, as modificações dentro da subrrotina não vão ser refletidas na função que a invocou. Tá legal? Vamos fazer um exemplo para a gente poder entender esse processo de criação de subrrotinas. Então, a gente vai criar aqui uma subrrotina def soma op1 op2. Dois pontos. A gente usa aqui as três aspas duplas para fazer a documentação da nossa função. Então, vou colocar aqui função que retorna a soma de dois números. Aí eu posso colocar aqui dois pontos param op1 e explicar o que é o op1. Primeiro, operando. Param op2. Segundo, operando. E o return, soma dos operandos. Pronto. Simples documentação concisa, mas que ajuda muito na hora que a gente for estar utilizando os nossos programas, tá certo? Que eu vou mostrar daqui a pouco. Na verdade, esses métodos eles vão estar em outro arquivo e vão ser os módulos. Tá legal? Então, no arquivo principal, é importante a gente ter essa documentação para auxiliar na programação. E aqui, o nosso método vai ser um simples return op1 mais op2. Vou criar aqui um outro método, divisão.
vai ter o dividendo e o divisor. Função que retorna a divisão do dividendo pelo divisor. Então aqui é o help da função, né? Então aqui, dividendo divisor. Dividendo da operação divisor da operação. E aqui, divisão do dividendo pelo divisor. Ok? Fiz uma documentação e a gente vai ter aqui return dividendo por divisor. Ok, pessoal? Então, definidas aqui as nossas funções, para a gente utilizar no main, é muito simples. Posso fazer um print aqui, ó, soma 1,2. Posso fazer aqui 1.75 e 2. Então, lembra que o Python não é tipado. Então, posso passar qualquer tipo de número aqui que ele vai fazer a soma. E posso fazer aqui também usar divisão. Vejam aqui o que acontece quando a gente faz o docstrings, né, que seria a documentação. Se eu fizer divisão e abrir parênteses, ele vai apresentar aqui no menu aquele help. E já vai mostrando, ó, o que eu tenho que colocar aqui? É o dividendo. Aí ele já mostra o dividendo da operação, grifado. Aqui ele mostra o help, ó, função que retorna a divisão do dividendo pelo divisor. Parâmetro, dividendo da operação, divisor. Então explica tudo e ajuda muito na hora de desenvolver. Então, ó, eu vou colocar o dividendo, por exemplo, 50. Na hora que eu der uma vírgula, ele já vai passar para o divisor e já vai mostrar aqui que informação que eu tenho que colocar. Então, por exemplo, 2.75. Executando aqui, pessoal, a gente vai ter aí... Opa, faltou aqui... Não, parênteses, né? Vai executar aqui e vai mostrar 3.75 e aqui o resultado da divisão. Beleza? Bom, definir as funções aqui, bem tranquilo, né? Ainda mais com essa questão de não ser tipado. Agora vamos aprender um pouquinho sobre os módulos. Legal? Então, o que são os módulos? Os módulos vão ser basicamente arquivos, tá certo? Que possuem um conjunto de declarações e definições. Então, lá dentro dos módulos, pessoal, a gente vai poder ter declarações das funções, definições de funções e declaração de variáveis, inclusive. A gente pode criar objetos dentro dos módulos que, porventura, possam ser utilizados em outros arquivos, em outros scripts. Tá legal? O nome do módulo, basicamente, vai ser o nome do arquivo sem o .py. Por exemplo, se eu tenho um módulo minhalib.py, o nome do módulo, né, o nome do arquivo minhalib.py, o módulo vai ser simplesmente minhalib. Tá legal? Para utilizar o módulo é bem simples, a gente até fez isso em aulas anteriores. A gente vai utilizar a palavra import, né, que a gente vai importar o conteúdo de um outro arquivo. Então, para importar o módulo todo, a gente simplesmente usa import módulo. Para importar, por exemplo, às vezes só uma função ou somente uma variável dentro daquele módulo, ele pode ter várias funções, várias variáveis, várias classes também, que a gente vai ver. A gente pode utilizar aqui essa notação, essa sintaxe, from módulo, ou seja, a partir do módulo tal, import func1 var1. Então, importando somente duas funções e duas variáveis. Veja, pessoal, que aqui a gente vê o alto nível presente, né, da linguagem Python. Se você ler essa frase em inglês, né, se tiver um pouco de experiência em inglês, você vai ver que praticamente a gente está digitando como o ser humano pensa. Ou seja, do módulo tal, importe a função tal e a variável tal. Então a sintaxe é de alto nível. E aqui a gente pode, inclusive, modificar o nome da variável ao importar. Então, por exemplo, import var1 com o nome variável. Então, from módulo, ou seja, do módulo tal, import var1. var1 está definida dentro do módulo tal, mas eu quero que nesse script atual, onde eu usei o comando from de import aqui, eu quero que ela não seja var1, mas sim o nome variável.
Tá legal? Então, com isso, a gente consegue estar criando os módulos e utilizando tais módulos em outros scripts. Vamos tentar aqui criar agora um módulo para essas duas funções aqui. Em vez de elas ficarem aqui no corpo da função main, que assim como no C++, no main a gente vai mais utilizar as ferramentas, utilizar os métodos, utilizar as classes e não ficar implementando. Então a gente vai aqui criar um novo arquivo, minhalib.py. Tá certo? Vou copiar aqui, ó, as funções lá para o minhalib.py. Pronto. Agora eu já tenho um módulo simples. O minhalib.py é um módulo com a declaração aqui, definição dessas duas funções. Aqui, ó, no main.py ele já não está conseguindo enxergar, né? Está falando que não existe o soma. Então, para importar, como é que a gente pode fazer? Podemos importar simplesmente import minhalib. Veja que mesmo importando a minhalib, ele não consegue identificar. Por quê? Ele não consegue entender que o soma está dentro do minhalib. A gente tem que fazer simplesmente aqui minhalib.soma. Aí ele consegue entender que soma é uma subrotina que está definida dentro de minhalib. Posso fazer a mesma coisa com a divisão. minhalib.divisão. Pronto. Agora ele já consegue executar da mesma forma. A gente executar aqui, vai rodar o programa da mesma maneira. Se eu quiser evitar de ter que digitar sempre o nome do módulo, ponto, a gente pode tirar o nome do módulo e usar aquela segunda notação, que é from minhalib, ou seja, do módulo minhalib, import soma, vírgula, divisão. Posso importar o que eu quiser. Então aqui, se minhalib tiver várias coisas, eu posso importar só uma ou outra das coisas, tá certo? Uma ou outra dos métodos, uma ou outra das variáveis. Por falar em variáveis, pessoal, eu consigo aqui dentro do módulo também definir variáveis e objetos. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma lista. Vou usar aqui uma notação já pythônica, como eles dizem, né? Que eu consigo usar um loop dentro para a criação da lista. Então, vou fazer, ó, x elevado a 2 for x in range 0 a 10. O que eu fiz aqui, pessoal? É uma anotação, isso aqui é uma anotação pythônica que eles dizem, né? Eu quero criar aqui uma sequência de 0 a 10 e a minha lista ela vai ser o valor elevado ao quadrado, né, de cada um desses elementos dessa lista. Então, olha só, o que vai ser a minha lista? Vai ser x elevado ao quadrado para x na sequência de 0 a 10. Tá certo? Então, aqui, olha só, eu consigo definir também dentro do meu módulo algumas variáveis. Então, essa lista aqui também já está pronta para ser usada lá no meu main. Posso fazer aqui, ó, um print. Tem que importar aqui, ó, lista, print, lista. Se eu fizer aqui a execução desse módulo, ele vai imprimir aqui a lista, né, que é justamente os valores lá daquela sequência elevados ao quadrado. Beleza? Então, módulo, pessoal, posso definir métodos, subrotinas e também variáveis e objetos. Tá bom? E posso utilizar essas subrotinas e variáveis em outros scripts. A gente pode, então, importar dessas várias maneiras, usando from. E a gente pode, por exemplo, aqui, ó, posso importar a lista as lst, por exemplo. Então, aqui, print lst. Então, a minha lista, nesse script main.py, foi renomeada para lst. Então, executando aqui a mesma coisa. Legal? Bom, pessoal, tem um detalhe importante. Quando a gente está criando módulo, muitas vezes a gente gostaria de executar o nosso módulo de forma independente, com uma biblioteca independente. Para isso, a gente pode utilizar essa notação aqui, ó, para permitir que o nosso módulo ele tenha partes ali executáveis, não instanciadas. O que é isso?
Vamos fazer aqui para vocês entenderem. Se eu fizer if 2 vezes underscore name igual a main, o que acontece? O que estiver dentro desse bloco if são instruções não executadas quando se utiliza o import. O que acontece quando a gente faz o import, pessoal? Simplesmente, quando a gente faz esse import, o interpretador ele vai executar aqui todo esse arquivo. Por isso que o lista aqui foi instanciado. Então, esse comando aqui, ele foi executado pelo interpretador no momento que a gente faz aqui lista SPLT. Então, a gente está importando aquilo ali. Então, a gente está executando esse módulo e aí depois a gente executa o nosso programa principal. É como se eu cascateasse a execução. Quando eu importo, eu executo o módulo e aí depois eu executo aqui o meu arquivo, né, meu roteiro principal. Só que existem algumas coisas que às vezes a gente não quer que sejam executadas. Né? Algumas coisas podem ser que não façam sentido serem executadas quando a gente tem aqui, por exemplo, o import via outra subrotina. Por exemplo, imagina que eu queira aqui executar a soma desses dois, utilizar essa biblioteca de soma, mas sem precisar usar o main.py, usar diretamente aqui no nosso terminal. Aí o que a gente pode fazer? Eu vou fazer aqui uma pequena lógica, né, para que eu consiga utilizar essa soma a partir da linha de comando. Então eu vou fazer aqui um import sys. Veja, isso aqui, nada disso vai ser executado no comando import de outros scripts. Eu vou fazer if sys.argv3 igual a mais, print soma float sys.argv1 mais, vírgula, float sys.argv2. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Opa, faltou aqui o fechar aqui esse parênteses. Ótimo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu quiser executar esse script diretamente pelo terminal, eu vou utilizar aqui essa biblioteca sys justamente para pegar os parâmetros passados via terminal. Então, se eu quiser fazer uma soma, eu vou poder invocar minha lib, passar os argumentos dessa soma e ele vai realizar a soma aqui utilizando essa biblioteca. Então, se for mais terceiro argumento, se for dividido, eu vou fazer aqui divisão, que faltou indentar, né, pessoal? E else, eu vou fazer, na verdade, um elif, né? Tinha falado já, falado para vocês na última aula. Else, print, operação, inválido. Então, o que eu estou fazendo aqui? Pequeno menuzinho, faltou 2 pontos. Pequeno menuzinho para que o usuário consiga utilizar essa biblioteca sem necessariamente ter que criar um script para isso. Então veja, tudo que está dentro aqui, ó, if igual a main, if name igual a main, aí eu executo isso. O que é esse underline, underline, name, underline, underline? É uma variável global disponível a todos os códigos que permite saber se esse código é um código principal, como aqui no caso main, que é um código que está sendo executado, ou se ele foi importado, né, que não é um código principal, ele foi importado em outros arquivos. Então, por exemplo, quando eu importar o minha lib a partir do main.py,
ele vai chegar aqui nessa, ele vai executar, né, como eu falei para vocês, vai executar essas instruções todas. Na hora que ele chegar na linha 22, ele vai checar se o nome, né, dessa aplicação, se esse arquivo ele é o principal. Como ele foi executado a partir de um import, essa condicional aqui vai ser falsa e ele não vai executar isso aqui. Agora, se eu executar o minha lib a partir da linha de comando, executar esse arquivo aqui diretamente, aí sim ele vai chegar nessa instrução e vai identificar que esse arquivo é o principal. Vamos ver aqui, ó, vou rodar Python, minhalib.py, vou passar aqui os argumentos, ó, 10, 5 e mais. O resultado, 15. Então, o que aconteceu aqui? Quando eu imprimi Python, quando eu executei Python, minhalib.py, e passei os argumentos, na hora que ele chegou na linha 22, ele identificou que esse é o script principal, né? O meu interpretador agora, ele não está executando o main.py, ele está executando o minhalib. Então, o minhalib aqui, no caso, é o script principal. E aí, com isso, ele aciona, ele permite a execução desse bloco if e faz com que eu consiga ter uma funcionalidade a mais. Beleza, pessoal? Então, aqui, em resumo, utilizando módulos, eu crio as minhas bibliotecas, onde vai colocar classes e também podemos colocar variáveis e objetos. E a gente pode usar essa estrutura, né, essa condicional, para escolher quais das instruções devem ser executadas no import e quais não devem ser executadas no import. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui pela atenção no vídeo e até a próxima aula.